Estamos em mais um episódio de InovaCast e nesse mês o episódio ele é especial para falar sobre empreendedorismo feminino. E eu convidei para participar comigo desse podcast Ana Lúcia Tavares, que é advogada, empresária jurídica, advogada especialista em leilões de imóveis, também é investidora em leilões de imóveis. E, além disso, ela foi minha sócia no meu primeiro escritório de advocacia lá em 2010 e também é minha amiga, uma das minhas melhores amigas. E a Ana Lúcia, ela foi a minha primeira inspiração para que eu começasse a desenvolver minhas habilidades empreendedoras. Porque quando a gente se conheceu, né, Ana? E quando a gente começou o nosso primeiro escritório de advocacia lá atrás, a Ana Lúcia ela já tinha uma característica que eu não dominava e que hoje eu ensino os advogados a desenvolver. Ela já era empreendedora, ela já tinha comportamentos empreendedores e eu era estritamente técnica e não conseguia enxergar além as ideias que a Ana Lúcia trazia para o escritório, que na época foram motivos de conflitos nossos. Porque a Ana falava assim, amiga, você não está enxergando além, você não está enxergando onde eu quero chegar. E eu era uma pessoa extremamente técnica, que é o que eu falo hoje para os advogados, né? Você ter uma mentalidade estritamente técnica, você ser muito bom tecnicamente, não é sinônimo de sucesso se você não tem uma mentalidade de negócios, que era o que eu não tinha lá atrás. A nossa sociedade não deu certo em razão dessas diferenças de mentalidade, mas a Ana Lúcia sempre serviu para mim de inspiração, não só nesse lado, amiga, do seu comportamento empreendedor, mas eu já falei isso para ela lá atrás, ela também foi a minha inspiração para começar a desenvolver também o meu lado da espiritualidade, porque ela sempre teve uma fé muito grande em Deus e naquela época eu não era uma pessoa tão assim, não tinha aquela fé tão forte como ela tinha. Então ela me inspirou em diversos aspectos da minha mentalidade, do meu comportamento. E por isso, nada melhor, ninguém melhor do que ela, como uma mulher empreendedora, advogada, esposa, mãe, tudo que eu admiro, para vir participar desse podcast. Amiga, que bom que você está aqui. Eu que agradeço esse convite. Eu fico até emocionada, porque você me inspirou em muitas coisas. Eu que fico honrada de ouvir isso tudo de uma pessoa tão especial, que eu gosto tanto. Que para mim é uma inspiração ver tudo que você conseguiu, que você transformou a sua carreira. Né? Você, para mim, sempre foi uma advogada brilhante, sempre te falei isso, né? E continuo a indicar, falar, a Lisandra é a advogada mais inteligente, competente que eu conheço. E fico muito feliz que você conseguiu se encontrar, né? Fazer essa transição e ser hoje tão competente, tá aí, né? Assim, brilhando com um trabalho que te deixa tão feliz. E fico muito, muito honrada de ouvir isso tudo de você, que para mim você é uma inspiração, para mim você é uma pessoa que eu fico, né, eu admiro muito pela garra, pela competência, pela inteligência, pela beleza, por tudo que você transmite essa coisa boa que a gente vê em você. Ah, amiga, nós somos amigas até hoje porque uma inspira a outra, sim, né? Sim. E vamos falar de empreendedorismo feminino, já que hoje nós duas somos advogadas e empreendedoras. Sim, vamos mulheres lá. Empreendedoras, mulheres batalhadoras, mulheres vitoriosas e que, né, estamos aí sempre buscando realizar nossos sonhos e o nosso propósito. E aí eu queria saber de você. Você, desde o início, sempre foi muito, muito empreendedora. Você já tinha esse comportamento. Lá naquela época que a gente teve aí o nosso primeiro escritório, isso já era claro para você? E o que fez, né, inspirou você montar, desenvolver o seu primeiro negócio jurídico? Eu acho que não era claro, né? Acho que foi uma coisa que foi formando, mas a minha formação, né? Eu, além de advogado, ter formação em administração de empresas e ciências contábeis me ajudou, né? Acho que eu já tinha aí uma base, mesmo que eu nunca atuei nessas áreas, só na área jurídica, mas a base da administração e da contabilidade me ajudou um pouco no empreendedorismo, ter uma visão um pouco, né, diferente do advogado que só estudou a parte jurídica, né? Então, com certeza, essas minhas formações me ajudaram. Mas ao longo, né, desse percurso que quando eu me formei em 2005 e comecei a empreender no ramo jurídico em 2010, não foi tão grande, em 5 anos, eu acho que muitos percalços aconteceram, porque quem começa na advocacia sabe que não é fácil, né? Você abrir um escritório e falar assim, agora eu sou advogada, e aí, cadê os clientes, né? Não é só peticionar. Não é. É difícil, você tem que começar, é muito complicado. Então, nesses primeiros 5 anos, né,
de carreira, eu comecei a criar, a pegar uma ideia aqui, outra colar, e comecei a falar assim, olha, eu preciso de mais, não posso ficar só aqui sentada e assinando petições e redigindo, eu vou precisar ser uma empresária do ramo jurídico. Isso eu fui bem pioneira, né? Porque naquela época a gente não se falava nem startup, legal tech, né? Não tinha não se falava nada disso. E né? a gente era muito mais crua do que o profissional que vem hoje para o mercado. Ele tem acesso a muito mais informações. A gente com certeza, não tinha. Porque hoje em dia você pega essa tem legal... internet. Exato, mas você pega a Legal Tech, hoje em dia vem programadores atrás, né? Tem grandes empresas, né, atrás dessas Legal Techs. Quando a gente começou, não existia, né? A gente tinha aquela ideia, tinha um site, e a gente nem sabia que isso era uma Legal Tech, a gente nem sabia que isso era uma startup, né? Esses termos vieram muito depois, né? Já, sei lá, 3, 4 anos depois, começaram a surgir, né, realmente esse mercado na área jurídica. E a gente não tinha acesso à informação. Eu acho que lá atrás, nós, né, como advogadas, a gente não tinha acesso à informação, até para entender a importância do empreendedorismo. Você fala que você realmente já tinha 3 formações quando a gente começou a empreender. Além da advocacia, você tinha administração de empresas e você também era formada em contabilidade. Uhum. Então, isso faz um diferencial absurdo para você não ter apenas uma formação jurídica, porque o profissional do direito, ele é formado para ser estritamente técnico. Então, você já tinha uma mentalidade mais expandida, Exatamente. O que a maioria não tem. Então, isso já ajuda muito, você já ter essas outras formações. Então, acho que aliou essas formações com a necessidade. Porque, né, você abrir um escritório, a dureza que você passa no início de carreira, de quem não tem quem indicar, né? Precisava de algo a mais, né? Precisava de algo a mais. Então, assim, eu acho que as dificuldades do dia a dia de quem abre um escritório no início de carreira, com essa parte minha da formação, me ajudou a ter ideias, a querer, assim, eu acho que eu quero ser, eu lembro de falando isso com você, né, lá no início da nossa carreira, eu quero ser empresária jurídica, eu quero ser empresária do ramo de direito. E assim, eu acho que ninguém entendia isso, né? Ninguém entendia, eu não entendia zero, porque eu era estritamente técnica, ao contrário de você. Eu lembro que você fala, nossa, você é estritamente competente, mas eu era técnica. E aí você vinha com essas ideias e eu falava assim, tá doida. Assim, eu queria trabalhar com direito, mas eu não queria ficar atrás de um computador fazendo petição o dia inteiro. Eu não queria ter 10, 12 audiências dia, como nós fizemos já, né? Passar, às vezes, um dia no fórum. Muita audiência. Às vezes, passava a manhã inteira na trabalhista fazendo audiência, depois ia para cível, né? Então, assim, era aquela coisa de início de advocacia que você pega tudo e era uma correria e eu não via luz no fim daquele túnel. E o que eu falei assim, cara, eu tenho que pensar em algo. E foi quando começaram a surgir algumas ideias. E eu montei minha primeira empresa, né? Minha primeira Legal Tech, que naquela época a gente nem sabia que era isso, que foi o Correspondente Jurídico, foi pioneiro na área de logística jurídica. E a gente conseguiu logo fazer uma plataforma e expandir para o Brasil inteiro, né? Atendendo, né, diligências a nível Brasil. Isso realmente foi né? Assim, eu tenho muito orgulho, né, dessa minha parte, dessa minha história, porque foi pioneiro e foi único. Foi assim, uma grande vitória. Foi. Você é incrível. Incrível. Mas assim, o que eu vejo é que lá atrás eu não conseguia enxergar o que hoje é muito nítido, muito claro, mas que ainda muitos profissionais, mulheres que também estão aí querendo empreender, querendo ter um negócio próprio, também ainda não conseguem enxergar, que é a parte técnica, que é você ficar na parte estritamente técnica e operacional. Isso não é o que vai levar você a ter sucesso. Você, para ter sucesso, quando você presta um serviço, você precisa buscar algo além, inovador, que era o que naquela época, lá em 2010, onde tudo era analógico, e a gente não tinha acesso à quantidade de informação que a gente tem hoje. Ou seja, aonde que se lia isso? Aonde que se entendia que para você ter sucesso, seja no escritório de advocacia ou em qualquer outro serviço, você precisa inovar, que foi o que você nos trouxe naquela época e que para mim era assim, nossa, como assim? Era inovar, vamos fazer algo diferente, a gente não pode ficar aqui peticionando e fazendo audiência o dia inteiro, isso não vai nos levar muito longe.
E naquela época eu não entendia. Para mim, advogar era fazer audiência o dia inteiro, era peticionar, era ficar trancada dentro do escritório, esperar o cliente bater na porta. O que hoje eu ensino completamente ao contrário. E a gente não tinha acesso à informação para entender que era por esse caminho, que lá atrás você viu que era o caminho que tinha que seguir. A gente não tinha acesso à internet da forma como se tem hoje. E lá atrás você inovou já pensando assim, vamos atender o Brasil inteiro, vamos montar uma plataforma jurídica de correspondente jurídico, que também isso lá em 2010, quase ninguém fazia isso, praticamente era zero. Então foi completamente inovador para a época, quando a gente não tinha essa informação, não tinha acesso a essa informação. E aí a gente vê hoje em dia, em pleno século XXI, onde a gente tem a internet, em que as pessoas podem ter acesso à informação, inclusive de graça. A gente tem as redes sociais, onde a gente tem profissionais, especialistas. Eu mesmo estou ali na rede social falando da importância de empreender, trazendo conteúdos, direcionando aqueles advogadas que querem empreender, aonde buscar soluções, aonde buscar os caminhos. Mulheres que querem empreender em diversas outras áreas também têm a rede social, outros profissionais que direcionam. E ainda assim, a gente encontra barreiras no empreendedorismo, pessoas que não acreditam que o empreendedorismo é o caminho. Você acredita que o empreendedorismo é o caminho e é o futuro? Sim, mas eu acredito, Lisandra, que existe lugar para todos, sabe? Basta inovar, como você disse, né? Porque o direito, a gente sempre acha que está saturado, né? Porque você vê, nós temos tantos advogados, tantas faculdades de direito, nós temos mais de 2 milhões de bacharéis represados pelo exame da ordem. Então, assim, a gente tem quantidade de profissional no mercado e a gente sempre acha que não vai ter espaço, o que a gente vai fazer, né? A gente forma e fica um pouco desesperado. Empreender, sim, é uma ótima opção. Mas eu acho que existe ainda também lugar para aquele advogado, às vezes, que queira trabalhar. Mas também trabalhar com o direito, que eu digo, né? Que querer peticionar. Mas precisa inovar também nessa forma. Não é só pensando no empreendedorismo em termos de empresas voltado para o ramo jurídico. Eu acho que escritórios também sabendo inovar, sabendo como captar, porque hoje com as redes sociais você tem uma forma, né, gratuita de expor o seu trabalho, né? Se você estiver ali cumprindo as normas do Código de Ética, você pode estar, né, numa forma de captação que a gente não tinha. Então, assim, você pode estar ali expondo, né, a sua especialidade, expondo o que você gosta de fazer, sabe fazer, né, a satisfação do seu cliente, né, através de uma forma, né, que você está gratuita, está ali disposta no mercado para qualquer um fazer, né? Antigamente a gente não tinha isso, né? A gente tinha que fazer o cartãozinho, a gente tinha que, né, falar com as pessoas, que a gente fazia o nosso network entre as pessoas que nós conhecíamos ali, de amigos, de familiares, enfim. Então, assim, eu acho que empreender pode ser em qualquer um dos setores da área jurídica. Você pode empreender, não necessariamente na minha área, que eu voltei para a área de Legal Tech e hoje especializada em leilões, né? Que é um ramo que eu descobri e vi que tinha muita, né, espaço, né? Então, assim, você vê, dentro do direito existem ainda vários ramos que você pode, né? Mesmo com essa evolução, surgiram ramos novos. Então, você tem várias, né, opções, né? Um leque aí grande de possibilidade para você conseguir se dar bem, né? Assim, ser um bom profissional, se satisfazer profissionalmente. Então, assim, eu acho que empreender é saber fazer o que gosta, sabe? De uma forma que te traga rentabilidade. Porque não adianta você estar só feliz trabalhando se você não ganha dinheiro com o que você faz. Então, para mim, o empreendedorismo é isso, né? É o fazer o que gosta, ganhando, né? Satisfazendo também economicamente. Sim, muito bom. Até porque a gente vive numa sociedade capitalista, então sim, as pessoas, elas se sentem mais felizes quando elas fazem o que elas gostam e ainda conseguem ser bem remuneradas por aquilo que elas fazem. Exatamente. É muito desanimador e frustrante isso que a gente vê. A maioria dos profissionais, muitos profissionais, não só advogados, mas profissionais liberais, prestadores de serviços, até donos de pequenas empresas, pequenos comércios, que se sentem frustrados porque não conseguem viver bem daquilo que escolheram como trabalho. E isso que você falou, eu hoje concordo plenamente. Empreender, para mim, não é só para quem tem um negócio, uma empresa. Para mim, acho que empreender está num comportamento.
E tá Exato. numa mentalidade, numa forma de você realmente enxergar como que eu posso inovar naquilo que eu faço. Como que eu posso monetizar mais, como que eu posso viver melhor daquilo que eu faço. Como eu posso ser pioneiro no Como que que eu eu posso faço, inovar, entendeu? ser pioneira, né? Não Porque é eu nem acho pioneira, que porque eu acho que hoje em não dia, existe a grande. Ana, nada é novo, né? Ninguém consegue ser Não, pioneiro mas em você nada. consegue reinventar, você consegue fazer algo diferente do outro. Consegue, Lisandra, você sempre existe uma situação que você pode levar, entendeu? Porque como se a gente pensasse também há 15 anos atrás, quando surgiu o início do correspondente jurídico, querendo ou não, existia coisas que poderiam ser consideradas parecidas. A gente foi inovando aquela área, né? Aí foi para plataforma, foi fazer ao nível Brasil, né? Tinha uma inteligência artificial ali, né? Nós já usamos inteligência artificial lá em 2010, né? Mas enfim, se você parasse para pensar, se todo mundo falasse, mas isso já existe, você não conseguiria desenvolver, né, o seu projeto. Então, acho que a gente tem que mudar essa mentalidade. É difícil fazer algo novo. Existe sim, no mercado hoje, principalmente jurídico, existem muitas áreas novas, né? Você pega essa parte mesmo de internet, essa parte de eletrônico, assim, como que isso tem ainda é um nicho ainda mal explorado, né? Então, eu acho que dá para você ser pioneiro, dá para você, dentro desses subnichos, né, desenvolver um projeto e conseguir aí né, satisfazer profissionalmente. Eu acho que inovar tá em você oferecer os seus serviços de uma forma diferenciada, com uma vantagem mais competitiva no mercado e não se nivelar com o mediano, como que a maioria das pessoas estão fazendo. Porque as pessoas hoje procuram o quê? Procuram um profissional que ofereça algo que está acima da média e que entregue aquilo com excelência e por um valor que, né, a pessoa esteja procurando ali, que esteja sim. Na verdade, quando você consegue encontrar algo que está acima da média e prestado com excelência, o valor, né, o valor monetário nem acaba sendo um empecilho. Pelo contrário, você paga por uma coisa melhor. Então, acho que qualquer profissional pode buscar empreender. Mas a gente está falando de empreendedorismo jurídico. Empreendedorismo jurídico não, empreendedorismo feminino. Tá aqui o jurídico, a gente estava falando um pouco para advogados, um pouco da experiência jurídica e todas nós duas aqui somos empresárias na área jurídica. Mas vamos falar de empreendedorismo feminino, porque nós somos empreendedoras e somos mulheres. E quais são as dificuldades que você encontrou aí nessa tua trajetória como empreendedora, como empresária, e como você superou as diversas dificuldades que você encontrou? Olha, ainda existe, né, acho que em qualquer área, né, um preconceito, né? Muitas vezes eu cheguei em reunião só com homens e só eu de mulher, e você via até eu começar a falar, me impor e explicar, e aí sim, né, que o conhecimento eu acho que vence qualquer barreira, né? E eu sentia os olhares, eu sentia às vezes o preconceito, né, assim, de ser uma mulher, né? Porque quando chegava a diretora, né, vai chegar a diretora, não sei o que, a diretora, e chegava eu, uma mulher, às vezes não é tão bem visto, e isso acontece sim, hoje, em 2024, isso acontece, né, em relação aos homens. Então, assim, existe ainda uma barreira, eu acho, do preconceito, tá? Da mulher, às vezes, não ser considerada tão capaz, tão inteligente quanto o homem. Isso eu sofri, principalmente no início. Eu acho que depois, né, com a experiência, a gente já começa já a quebrar isso, então consegue passar. E se eu sofri depois, eu já não percebia mais. Mas no início da carreira foi o que eu mais senti, foi a questão, né, de ser mulher num meio muito masculino. Porque quando você pega esses escritórios grandes, que qual eu trabalhei muito, prestando serviço, a grande maioria é homem, né? Quem são os homens que estão atrás? Quem são os advogados que estão atrás desses grandes escritórios? São homens. Então, assim, a minha reunião basicamente sempre é feito com homem. Então, assim, isso eu senti e com o tempo eu soube contornar e não perceber mais se existia alguma diferença. Tá? Mas foi realmente a experiência que me fez saber lidar com essas situações. Sim, a gente vê ainda que a maior parte dos empreendedores, empresários são homens. Inclusive os que ocupam cargos maiores,
tanto nos escritórios de advocacia, que é a área em que nós duas atuamos, como até em empresas, em outras áreas, a gente vê que a maioria são homens. E eu sinto que as mulheres ainda têm um certo medo até de empreender. E acaba sendo realmente um ambiente mais machista, e aquelas que vão ali e se jogam e querem empreender, elas precisam ocupar o espaço e se fazer ser respeitada. Eu também enfrentei esses desafios da gente ter que mostrar ali para que a gente veio, de que nós não somos só um rostinho bonito, né? Que Sim. nós temos muito mais a oferecer, além... E aí vem, como você falou, a competência, a inteligência. Acho que nesse momento acaba sendo também a cereja do bolo. Mas até hoje, realmente, em pleno século XXIV, em pleno 2024, a gente ainda vê ainda um certo preconceito e mais homens empreendendo. Você vê, eu faço parte do grupo de networking de empresários, que você também já fez parte, o BNI. E apesar de hoje já ter mais mulheres entrando para o BNI e tá ali querendo aprender também a empreender e entender a importância de estar inserido no ambiente de negócios, nos grupos a maioria ainda são homens. Você não reparou isso quando você fez parte? Sim. Tanto no BNI, como também já participei de diversas feiras, né, de Legal Techs, uma das mais famosas, que é a Fenaló. E você via que os empresários que estavam expondo ali, na sua maioria, eram homens. Então, é difícil. Eu te falo que eu não me lembro de uma edição que eu participei, na exposição ali da Fenaló, eu ter visto uma empresária ali expondo, tá? Os meus concorrentes, outros parceiros ali e empreendedores, na grande maioria, eram homens. Mas você acha que isso também não vem um pouco de um certo medo das mulheres de quererem assumir esse papel, empreenderem e se colocarem mesmo no risco de terem um negócio e irem para o campo de batalha? Eu não acho, não. Eu acho que é um pouco de falta de oportunidade, porque acaba que a oportunidade sempre é dada para um homem. Entre um homem e uma mulher, o homem é escolhido. Isso não existe esse pensamento masculino, machista, né? É difícil você ver uma empresa ou um escritório que trate com imparcialidade na hora de uma escolha. Então, eu acredito muito mais na falta de oportunidade do que do medo. Porque nós, mulheres, somos tão, sabe, assim, fortes, guerreiras, né? Enfim, não acredito que seja medo. Acho que acredito mesmo na falta de oportunidade. E o fato de mulheres que têm filhos e muitas vezes acabam não assumindo as rédeas de querer empreender porque tem filho, porque tem cuidado do filho. Por exemplo, você tem uma característica muito parecida com a minha, por isso que nós sempre nos damos muito bem, que é não deixar com que nada nos paralise. A gente tem muito mais medo de perder do que de ganhar, então a gente enfrenta. E você tem hoje um filhinho, você nunca, para você, isso foi, mesmo que hoje você tenha o Lipe, antes, mesmo casada, o Felipe sempre te incentivou, sempre te ajudou, assim, vai, nunca, pelo contrário, ele nunca te puxou, ele sempre te incentivou esse teu lado de empreendedora. E hoje mesmo com o Lipe, você tá aí, começando um negócio novo. Porque você já podia parar. Ah, não, agora eu vou parar, eu tô com um filho pequeno, eu já tenho o meu próprio negócio, é de sucesso, eu sou advogada na área de leilão, sou investidora. Mas você tá sempre indo, sabe, na direção dos seus sonhos. Como é que você vê mulheres que acabam não indo porque ficam presas ao fato de terem filho? Porque tem que ter uma rede de apoio, né? Não é fácil ser mãe, ser advogada, ser empreendedora. É bem complicado, né? Uma criança te demanda tempo. E se você não tiver realmente uma rede de apoio com quem contar ou condições de poder, né, deixar esse filho, às vezes, numa creche ou numa babá, fica realmente muito difícil para você, né, conseguir atender a contento todos os papéis nossos como mãe, trabalhadora, profissional, enfim, né? É bem complicado. No meu caso, eu tive muita sorte, porque eu tenho realmente com quem contar. E a questão de continuar a empreender, né? Eu gosto sempre de coisas novas, gosto de buscar. E a questão dos leilões já começou antes de eu engravidar.
E justamente por ele que eu não quero parar, sabe? Hoje eu vejo que eu me apaixonei por essa área, né? Criei dentro do meu escritório uma área especializada em leilões. Hoje eu sou 100% leilões. Eu acordo respirando leilão, eu durmo respirando leilão. E eu quero continuar a empreender pelo meu filho. Porque eu sei que esses investimentos que eu faço, porque eu não só assessoro na área de leilões de imóveis, como eu também invisto o meu dinheiro em leilões. E começou assim, Começou você investindo para fins Começou eu investindo o meu pessoais. dinheiro. E foi tão bom, né, que eu comecei a ser procurada por outras pessoas para fazer também, né, o mesmo tipo de investimento. E eu pensando no meu filho, falei assim, eu quero continuar, porque eu quero multiplicar cada vez mais, só pensando nele. Minha ideia é dar para ele uma vida confortável, né, poder proporcionar uma vida confortável para ele. Então, por ele, eu comecei a empreender novamente, né, e não quero parar, né? A minha ideia é continuar pelo meu filho. Muitas mulheres, elas têm o filho, né? O fato da maternidade, porque eu acho assim, eu não sou mãe, mas eu penso que a maternidade, ela deve instigar nas mulheres um espírito muito mais aguerrido, né? Do tipo, a leoa, eu tenho que agora conseguir suprir o meu filho e construir algo para não deixar ele desamparado. Então, eu vejo muitas mulheres, depois que são mães, elas potencializam ainda mais o lado empreendedora e crescem absurdamente, porque eu vejo que a maternidade ela deve aguçar assim, o instinto até mais criativo, o instinto mais aguerrida. Então, você, como sempre teve isso, agora, então... Agora aumentou. Aumentou ainda mais, aumentou mais, com certeza. Eu tenho, né, um motivo a mais. E um motivo muito maior, né? Porque se fosse só para mim, eu talvez não teria tanto essa garra de querer mais e mais. A minha vontade hoje é realmente pelo meu filho, né? De continuar e investir por ele, né? Então, assim, eu além do fascínio que eu tenho por leilões, me fez aumentar, né? Me fez especializar, me fez criar um nicho disso, né? Dentro do meu escritório. Mas todo motivo né? Poder, aí foi essa maternidade, me deixou um pouco mais realmente aguçada nesse sentido. E empreender não é fácil, né? Eu acho que, assim, empreender, quando você deseja ter um negócio, e quando eu falo negócio, não é só quem tem empresa, a gente está falando aqui de pessoas que têm um escritório de advocacia, têm um consultório médico. Outro dia eu estava falando com a minha irmã, que é dentista, que ela, como dentista, também precisa se ver como uma empresária e começar a adotar comportamentos de empresária para que ela não tenha só um consultório dentário, e sim ela possa crescer ali. Então, eu vejo que é difícil conciliar, muitas vezes, vida pessoal, vida profissional, porque você tem que aprender muita coisa. Além do trabalho técnico, que é o que a gente tem que fazer para entregar, um advogado tem que fazer o trabalho técnico, o dentista tem que fazer o trabalho técnico, mas também é preciso enxergar além, que foi o que você fez lá atrás e você já tinha, que era enxergar além. E muitas vezes, quando você começa, como todo empreendedor começa, todo empresário de sucesso começa pequeno, você tem que fazer milhões de coisas. Você tem que fazer todas as funções. Você tem que assumir vários papéis. Eu era administrativo, eu era o financeiro, eu era a secretária, eu era tudo. Porque a gente, né, no início, você lembra mesmo? Nós tínhamos o quê? Um estagiário, acho? Não, a gente, quando começou, não tinha nem estagiário. E nem secretária, a gente fazia tudo. Depois a gente conseguiu, acho que um estagiário, né? Depois foi secretário. Então, assim, no início, a gente tem que fazer todas as funções ali daquela empresa, aquele escritório, né? E não raras vezes a gente trabalhava de 7 à meia-noite, porque não era só a parte técnica, não era só redigir, não era só estudar processo, né? A gente tinha que ver a questão, né, contábil, questão administrativa, questão, né, almoxerifado, enfim, tudo que, né, que tinha que fazer compras para o escritório, muitas vezes tinha que chegar mais cedo para dar uma limpadinha. Para a empresa ia receber o cliente. Exatamente. Tinha que ser o RH na hora de contratação, tinha que ser tudo, né? Então, assim, eu acho que essa é a realidade da grande maioria dos empresários, né? E aí, como conciliar o lado pessoal e o lado profissional? Eu acho que no início é muito difícil. E, assim, para mim, foi muito tendo que aprender a elencar prioridades.
Então, assim, nós vivemos, né, na nossa vida, nós temos, eu digo que nós temos vários pratinhos para equilibrar. Então, a gente tem família, a gente tem vida social, a gente tem amigos, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem que aprender, então, e buscar aprender, principalmente quando você está empreendendo. Então, você vai ter que aprender outras coisas que você não aprendeu na faculdade, você tem que aprender do financeiro também. Então, você tem vários pratinhos para equilibrar. Mas eu acho que é importante entender a prioridade no momento. Que foi que até no início o que a gente fez. Não, eu vou priorizar aqui o profissional, vou priorizar o escritório. E menos tempo dedicar para a minha vida pessoal. Com o tempo, isso vai equilibrando um pouco mais, conforme você vai crescendo, você vai se desenvolvendo mais, você vai contratando pessoas, e aí você vai conseguindo equilibrar mais. Mas eu acho que é fundamental para você conseguir levar, pelo menos para mim, e aí você serviu para mim também como inspiração, que é buscar o lado espiritual. Porque o lado espiritual nos traz paz e nos traz um equilíbrio para a gente conseguir passar pelas diversas adversidades que a gente enfrenta quando a gente está empreendendo. Você não concorda? Inclusive, a gente se reencontrou no lado espiritual. Sim, eu acho que o lado espiritual te ajuda em tudo, né? Ele te dá motivação, ele te dá resposta, né? Ele te dá conforto. Eu sempre busquei, né, ser, né, espiritualizada, entender, e até hoje, né, estudo muito, leio muito, vejo muita coisa, porque eu acho que sem você ter, né, uma religião, e pode ser qualquer que for, que te traga mais conforto, é difícil o seu dia a dia, né? Então, eu sempre busquei realmente entender, né, esse meu lado e buscar forças dentro desse lado espiritual. E é o que me motiva, né? Você entender certas coisas na vida, entender sua missão, né? Eu acredito que nós temos missão nessa vida. E isso me faz ser mais leve o meu dia a dia, né? E até entender certas coisas que acontecem na nossa vida também, a gente entende melhor, né? Sendo espiritualizada, certas coisas que a gente passa não tão boas, a gente consegue compreender, né? Pelas respostas que a espiritualidade te dá, né? Eu aprendi muito trazendo a espiritualidade para a minha vida, não só para a minha vida e como eu administro meus relacionamentos pessoais, mas também como eu administro os meus relacionamentos profissionais. E eu vejo que esse é o pilar fundamental, que é a gente trazer a espiritualidade para as nossas relações. E aí, quando a gente fala espiritualidade, é como você falou, não é uma religião específica, mas é você trazer mais Deus para sua vida mesmo e confiar nele para que ele vai te guiando e trazendo as pessoas certas, trazendo pessoas novamente para se reencontrarem, né? Religando pessoas. E hoje eu tenho isso muito para mim. As pessoas que ele coloca para estarem fazendo parcerias comigo, pessoas que ele coloca para serem meus clientes. Aí vem muito o que você falou. Você começa a entender o seu propósito e a sua missão. Hoje eu entendo cada cliente que vem para eu atender e que conversa comigo e que fecha um trabalho comigo, que eu tenho uma missão com aquela pessoa. Que eu tenho uma missão que foi, sabe, confiada a mim por Deus para ajudar aquela pessoa e eu me sinto uma privilegiada por aquela pessoa ter me escolhido. Então você começa a entender melhor como lidar com as situações, com as pessoas, com as adversidades. Isso, como você falou, te traz mais conforto. E nas parcerias a mesma coisa. E aí, falando em parcerias, como que você, Ana, vê a questão da rede de apoio? Como construir uma rede de apoio sólida para ter sucesso no empreendedorismo? Como que você fez isso para você crescer como empresária? Como que você construiu? Você acha que ter uma rede de apoio é fundamental? Uma rede de parceiros? Sim, ter um network, né? É importante, mas eu acho que assim, para você conseguir parceiros, essa rede de apoio, você tem que ter uma construção sólida, né? Eu acho que no momento que você passa credibilidade, confiança, essa rede vai se formando naturalmente. Não precisa ser algo forçado, entendeu? Então, eu acho que as pessoas confiam no seu trabalho no momento que ela confia em você. Você primeiro vende você, depois você vende o seu serviço. Se você não passa confiança e credibilidade, você não vai conseguir vender seu trabalho como advogado, como médico, o que for.
Então, assim, eu acho que antes de você ter uma base sólida de caráter, de conhecimento, de credibilidade, a partir daí sim você consegue criar sua rede de apoio. Eu acho que vem naturalmente. Sabe, no momento que você você exala isso, você passa isso pro seu entorno, as pessoas vão ter confiança de te indicar, as pessoas vão ter confiança de te contratar. Porque elas olham pra você, olham dentro do seu olho e falam assim, essa pessoa me passa seriedade, me passa confiança, credibilidade, né? Então, eu acho que a minha rede de apoio foi baseada muito nisso. Eu acho que desde o meu início, eu sempre tentei ser o mais correto possível, sabe? Fazer sempre dentro sabe? O que é certo, o que é errado. Então, sabe? Por mais que difícil que fosse uma situação, que fosse prejudicada, eu seria prejudicada. Mas, assim, e a partir daí, você vai se formando, sabe, assim, uma rede, porque as pessoas vão percebendo que pode confiar em você. Né, que você é uma pessoa confiável. E se você é uma pessoa confiável, você também passa, eu acho que um pouco de ser uma pessoa que tenha conhecimento. Enfim, então uma coisa vai puxando a outra. E a rede vai se formando em torno de você. Então, hoje eu conto com uma rede de apoio grande, tenho muitos amigos, né? Eu não sou daqui do Rio, eu sou de Juiz de Fora. Vim pra cá sozinha, sem conhecer ninguém. Montei o meu primeiro escritório sem conhecer ninguém. Né? Então, assim, as pessoas perguntam, como que você foi pro Rio, assim, conhecer as pessoas que você tinha? Não tinha ninguém na área jurídica. Ninguém. Mas eu acho, e hoje eu conto com muitos amigos, você que é uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, e tudo foi através, eu acho que dessa forma que eu fui lidando, que eu fui passando para as pessoas, e essa confiança, sabe? E eu acho que essa rede vai se montando. Aos poucos ela vai se unindo e vai montando, e você vai tendo aí, né, pessoas que você pode contar, que você pode pedir referência, que vão te dar referência sem você pedir, né? E você cria um network que vai te ajudar. Eu acho que aí são uma série de fatores, né, que você trouxe. Eu acho que vamos começar pela autoconfiança e resiliência. Eu acho que você ter autoconfiança é muito bom. E a autoconfiança, ela não deve ser confundida com arrogância, né? Tem pessoas que elas são arrogantes e você percebe isso já logo nos primeiros momentos. A pessoa autoconfiante, ela exala uma atitude positiva. Como você mesmo falou, muitas vezes você preferiu manter a sua palavra, preferiu manter aquele combinado não sai caro, ainda que você saísse no prejuízo, por uma questão até de autoconfiança. Do tipo, não, eu confio no que eu tô fazendo e ainda que eu tenha combinado algo, ok, vou manter o que eu combinei, ainda que eu saia no prejuízo, lá na frente, na verdade, você tem um ganho. Porque é isso que você falou. Você constrói uma rede de credibilidade, de pessoas que acreditam, que veem o seu caráter, sabe? E que acreditam em você, na sua credibilidade, no seu caráter, na sua palavra. Eu acho que hoje em dia Porque, é tão difícil Lisandra, não essa basta questão de conhecimento. palavra, né? Você pode conhecer muitas pessoas, mas se as pessoas não confiam Não confiam em você, não vão te indicar. E tem a questão do interesse, sabe? No mundo dos negócios, tem essa questão de muita gente se aproxima por questões de interesse. É claro que a gente tem que fazer networking, a gente busca conhecer pessoas que vão nos ajudar, mas eu acho que antes de tudo tem que estar o interesse genuíno mesmo, sabe? De você conhecer aquela pessoa, entender se aquela pessoa... E ter bom senso. Igual eu te falo assim, além de passar, de você, né, ter uma base sólida, né? Pra você conseguir ter bom senso, né? Essa semana eu lembrei agora de um caso que foi interessante. Eu fechei um contrato com uma cliente, no qual é de leilão, né? Eu cobro sempre um percentual sobre o valor de arrematação. E dependendo do valor da arrematação, tem um valor mínimo. Tá? Se não bater o valor mínimo, o cliente tem que pagar o valor mínimo. Enfim, tivemos 2 ou 3 reuniões, ela fechou o contrato, tudo certo, estava fazendo para ela já a viabilidade econômica do investimento dela, onde eu ponho lá todos os gastos que envolvem a arrematação, né? E um dos gastos é a minha assessoria, né? Coloquei lá. E aí, quando eu coloquei, fazendo a viabilidade econômica, ela falou assim, mas o valor seria X, né, que é o percentual sobre o valor daquela arrematação. Eu falei assim, não, mas se não atinge tanto, tem um valor mínimo, né, tá no contrato. Eu não vi. Eu falei, não tem importância nenhuma.
Se você não viu, estava no contrato. Nós fizemos 3 reuniões antes, né? Foi tudo bem explicado. Eu falei, se você não viu, não tem importância. Eu vou manter o que você acreditou ser. E ok, ela agradeceu e falou, nossa, tudo bem, então vai ser só nessa primeira vez, eu vou comprar outros com você. Quer dizer, você também tem que ter bom senso, sabe? Não é, sabe assim, eu acho que em todo negócio é ganha-ganha, sabe? Não pode ser ganha-perde, entendeu? Eu perdi dessa vez, mas só que eu tenho certeza que eu vou ganhar na próxima, então eu não tô perdendo. Entendeu? Eu tenho certeza que eu fidelizei essa cliente. Entendeu? E ela vai me indicar para outras pessoas. Então, assim, ter bom senso também nas tratativas, né, do seu serviço, sabe? Saber também o pós-venda, né? Porque eu já estava fechado o contrato, eu podia simplesmente falar, não, mas o contrato não rege isso. É o jogo de cintura, flexibilidade e também o seu objetivo com as relações que você constrói. Qual é o seu objetivo? É curto prazo? Exatamente. Ou é a longo prazo? Então, se você tem um objetivo de construir relacionamentos a longo prazo, então eu acho que as relações elas têm que ser na base do bom senso, do ganha-ganha, como você falou, e do interesse genuíno. Do interesse genuíno com o outro. E você acaba atraindo... A pessoa bem atraindo... satisfeita, né? Ela vai te recomendar, ela vai te referendar. Agora, sabe, se ela ficou mais ou menos, ela já não vai. Né? Não precisa nem não ter ficado insatisfeito. Basta ela não ter ficado muito satisfeita, ela não vai passar a sua referência para ninguém. Ou vai passar com alguma... com algum adendo, olha, né? Com alguma questão. Então, assim, eu acho que você tem que pensar sempre em todos os seus contratos, todas as suas relações profissionais no ganha-ganha, sabe? Assim, eu posso abrir mão aqui, mas eu sei que eu vou lá na frente, eu vou ser recompensada por isso, entendeu? Eu acho que quando você deixar claro as suas intenções, quando você deixar claro a forma como você conduz os seus negócios, os seus relacionamentos, você acaba atraindo mais pessoas que também têm a mesma forma de se comportar, que tem essa mesma mentalidade, porque você acaba sendo uma pessoa mais positiva, sabe? E menos interesseira. Você, claro que você quer fazer negócios, você quer ganhar dinheiro com aquilo que você faz, mas o seu interesse é muito além disso. E aí vem o propósito, como você falou, teu propósito era muito mais ajudar essa pessoa a comprar o imóvel, do que, claro, você quer ganhar dinheiro com aquilo, mas do que você ficar discutindo ali algo que... Não. E se ela agiu de má fé? Eu penso muito assim... Não, tinha certeza que ela não tinha agido. Se a pessoa agiu de má fé... Não agiu. E eu não ia ficar discutindo ali uma questão para mim que... Não valia a pena, porque você tem propósitos muito maiores e objetivos muito maiores com esse relacionamento. Então, eu vejo muito essa questão que o empreendedorismo feminino... Vamos falar de, né, o empreendedorismo feminino, as mulheres... Eu vejo que elas têm até uma certa maleabilidade, talvez maior até. E aí a gente está falando do feminino, masculino. Acho que tanto os homens quanto as mulheres são grandes empreendedores. Cada um tem as suas características. Acho que ambos se complementam. Mas as mulheres, elas são mais flexíveis, eu vejo muitas vezes nesse sentido. Sabe? De entender mais um pouco o outro lado, ter mais empatia, ter mais flexibilidade, um jeitinho mais amável de falar e de deixar, né, de ter isso. Os homens já são mais objetivos e tá ótimo, eu também gosto de pessoas objetivas porque eu sou muito objetiva. Mas eu acho que nas relações de ambas as partes, tanto homem quanto mulher empreendendo, eu acho que tem que ter essa dosagem, sabe? Esse bom senso, como você falou, essa dosagem para você construir relações sólidas. Construir relações sólidas, porque são os relacionamentos que vão levar você mais longe e a realmente construir maiores oportunidades de negócio, atrair maiores oportunidades de negócio com bons parceiros e pessoas que querem fazer negócio com você, que querem estar junto com você. Tanto clientes que querem fazer negócio com você, parceiros que querem te indicar negócios porque confiam em você, confiam no seu jeito de conduzir as relações, confiam na sua competência. Então, acho que é um conjunto de coisas que precisam ser colocadas ali. E eu trago muito isso para a forma como eu conduzo os meus negócios, os meus relacionamentos pessoais e profissionais. Então, isso precisa estar claro para você. E isso acaba sendo o que dita, né, o tipo de relacionamento que você constrói na sua vida e o sucesso que você vai ter. Eu tenho uma frase, fala assim, me diga com quem andas que te direi o sucesso que você terá na vida.
Então, pessoas que pensam parecido acabam se juntando. Sim. E aí eu acho atraindo que aí pessoas tem que até a pensam questão da parecido. espiritualidade Então vem a também, questão da né? espiritualidade. Também, eu acho que isso tudo se envolve. Tanto o pensamento, né? Eu acredito muito na força do nosso pensamento, acredito muito em energia, né? Que tem a ver, para mim, com a espiritualidade. Então, assim, às vezes essa rede de apoio também surge através, né? Dessa parte espiritual que você também tem que, porque eu acredito em equilíbrio, né? Igual eu estava falando lá atrás, que a gente trabalhava de 7 à meia-noite. Hoje, eu acho que isso não é preciso mais, né? Antes eu tinha uma mentalidade diferente. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter tempo para nosso lado família, o tempo pro trabalho, o tempo espiritual. Porque tudo na vida, eu acho que é um mix, É um né? mix. E as oportunidades profissionais surgem também desse mix que você proporciona no seu dia a dia, né? Quando você menos espera, chega algo novo para você de um lado que você nem imaginaria que poderia vir, né? Para mim, realmente faz aí uma mistura disso tudo, pode criar oportunidades que você não estava esperando. Você vê, no sábado, eu estava tendo a reunião coletiva da minha comunidade advogada de negócio. E aí, eu trouxe uma advogada, que é uma advogada sistêmica. E ela estava falando sobre o impacto do estresse na advocacia. E aí, eu quero trazer para o empreendedorismo de uma forma geral. Eu vejo que hoje a gente vive numa sociedade que ela sofre de ansiedade, depressão. Parece que tudo é para ontem, sabe? Essa velocidade que as coisas estão, é tudo para ontem, excesso de informação demais acaba trazendo essa sensação de ansiedade, de que eu não dou conta, de que é tudo para ontem, de depressão, final de semana, ainda 2 dias apenas no final de semana não é o suficiente para eu descansar. Então as pessoas, elas estão sempre assim naquela sensação de que, nossa, eu não estou dando conta, é muita coisa para o pouco tempo que eu tenho. Então, a gente falou sobre isso e sobre as ferramentas que é importante você trazer no seu dia a dia para que você evite a ansiedade, evite o burnout, que são as doenças do século, né? A comparação, hoje em dia a gente tem as redes sociais, a internet que acabam trazendo muito isso pra gente, a comparação. Você sempre acha que a vida do outro tá melhor do que a sua, porque as pessoas postam o que é bom. Ninguém vai ficar postando tristeza na rede social. Então, a gente tem muito isso hoje em dia. E aí, a gente estava falando sobre a importância do autoconhecimento. Do autoconhecimento e da consciência sobre si. Sobre as suas emoções, gerir as suas emoções e sobre os seus estados emocionais, para que você não entre, né, em estresse, burnout, e cuide da sua saúde mental, porque eu acho que ela é fundamental para que em qualquer área que você trabalhe, você continue crescendo e tendo sucesso. Porque é muito fácil hoje você acabar sucumbindo pelas pressões diárias, pressões do dia a dia, crise econômica, negócios que não dão certo. Aí você chega no trabalho, aí tava lá a gente falando sobre, e aquele teu colaborador que de uma hora para outra disse que vai sair, que não vai mais continuar, e você tava esperando por ele, e aquele cliente que de uma hora para outra disse que não vai continuar o projeto, ou não te paga, fica inadimplente, você precisava daquele pagamento para você conseguir pagar as contas. Então, são uma série de problemas que acontecem ao longo do dia, da sua rotina, que muitas vezes te trazem esses sentimentos de que eu não dou conta, de frustração, de meu Deus, é muito difícil empreender, ainda chega em casa, tem que cuidar da família. Então, é muito importante esse trabalho, como a gente está falando aqui, trazer a espiritualidade para a sua vida, para a sua rotina, e também o trabalho de cuidar da saúde mental, cuidar do seu físico também. Você tem que estar bem, né? Pra você conseguir empreender num país que nós vivemos. Matar um leão por dia. Com tanta dificuldade, né? Com a taxação que é enorme, né? Parte tributária, né? Hoje você tem... O maior sócio é o governo, né? Porque você paga um absurdo de tributos. Então, realmente, você tem que ir driblando essas dificuldades, né? E sempre enxergando lá no final, né, o que você está almejando. E tentar ir driblando mesmo para conseguir, né, ir lidando com esses tantos problemas que vão surgindo, isso com certeza. Ainda mais o pequeno e o microempreendedor,
né? Eu acho que ainda tem mais problemas ainda, porque tá, às vezes, sozinho para driblar tudo, né? Mas a gente realmente tem que lembrar do que motivou a começar, né? Por que eu estou aqui? O que me fez fazer isso? Por que me fez abrir esse negócio, né? Por que me fez me empreender e tentar ir até o fim, né? Deixar e contornando as situações que inevitavelmente vão aparecer dia a dia, né? Isso não tem como. Você acha que a internet, principalmente depois da pandemia, em que as pessoas se conscientizaram da importância da internet, do marketing digital e do maior acesso à informação, ficou mais fácil para as mulheres empreenderem? Ah, com certeza a facilidade aumentou, isso não resta dúvida, né? É o que eu estava falando no início do podcast. Hoje você, gratuitamente, né, você consegue ter uma rede social e divulgar, né, de forma orgânica o seu trabalho, né? Então, eu acho que basta querer entender um pouquinho sobre o assunto, né? Tem vários tutoriais na internet, você baixa no YouTube, você lê sobre o assunto. Eu mesmo, lá em 2010, quando montei a primeira Legal Tech, estudei um pouco esse assunto, para quê? Eu não tinha ninguém para fazer o meu marketing, né? Não tinha uma pessoa especializada em marketing jurídico como você, né? Então, tipo assim, eu tive que fazer isso sozinha. Mas hoje a facilidade é muito grande, né? Você, através dessas redes sociais, você consegue, às vezes, viralizar e vender ou né, prestar serviço para pessoas no Brasil todo. Não precisa, hoje em dia, não precisa, né? Dependendo do tipo de trabalho, você pode estar aqui no Rio de Janeiro e estar prestando serviço no Brasil todo. Ou até fora do Brasil, né? Eu Sim, atendo advogados de Portugal. Então, assim, é inevitável, né, que criou uma facilidade, né? Assim, acho até a pandemia também acelerou bastante esse processo, né? Você vê na nossa área jurídica como que acelerou em 4 anos, assim, absurdamente, em 3, 4 anos, né, os processos digitais, que já era algo que estava assim há anos, desde 2007, se eu não me engano, e em 2, 3 anos o negócio, né, praticamente tudo virtual. As audiências, né, os processos. Hoje tem balcão virtual que você pode despachar. Imagina, quando a gente imaginaria que isso poderia existir, né? E foi tudo muito rápido. Então, hoje você pode advogar, estando no Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, né? E você pode ter uma rede social no qual você, dentro do Código de Ética da OAB, pode expor o seu trabalho, né? Então, enfim, não tenho dúvida. Eu acho que hoje a facilidade com a internet, né, através desses meios de comunicação, aumentou muito, né? Eu acho que basta querer. Entendeu? Por isso que eu continuo falando, isso que eu já tinha falado aqui anteriormente. Acredito que exista ainda espaço para todos e tem como inovar ainda, mesmo naquela área que você acha que já está arcaica, que já está, sabe, obsoleta. Não, existe inovação ali também. Entendeu? Basta você achar ali um nicho, um subnicho ali dentro daquele negócio e ter algo, né, ter uma ideia inovadora. Mas, assim, existe espaço para todos. Existe espaço para todos. Eu vejo que a internet, ela democratizou e tornou muito mais possível a pessoa empreender com sucesso. Você vê até a minha área de leilão, né? Você vê a minha área de leilão, que existiam vários mitos dentro do leilão, né? As pessoas sempre falaram assim... Que leilão era perigoso. Ah, não, leilão é pro amigo do rei, né? Que era o juiz, o leiloeiro. Leilão, lembro da faculdade, não existe uma cadeira sobre leilões, obviamente. Então, as pessoas falavam assim, não, leilão só trabalha com leilão que é uma máfia. É uma máfia. Leilão, né? Era quase uma organização criminosa quem trabalhava com leilão, né? E era todo mundo criminoso, porque era o juiz, tinha todo mundo envolvido ali. E não é bem assim. Hoje, super transparente, porque hoje todos os leiloeiros oficiais têm que ter site, tem que publicar os editais, os imóveis que vão ser leiloados, os processos têm que estar disponíveis, os processores são virtuais. Então, assim, tá ali exposto para todo mundo. Né? É muito transparente, né? Então você vê que como que em pouco tempo, né, isso mudou. Os próprios leilões hoje são virtuais, né? Podem até ser híbridos, mas na grande maioria, quase 100% são virtuais, são online. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e arrematando um imóvel aqui no Brasil. Eu vejo hoje que qualquer profissional que quer empreender, que quer alavancar o faturamento do seu negócio, a internet está aí para isso. Então, você pode usar... Existem diversos canais, não só a rede social, como o próprio Google. Aqui, a gente mesmo está fazendo um podcast
e você pode estar ali divulgando o seu trabalho, falando do seu trabalho por meio do podcast. Nós duas estamos aqui tendo um bate-papo super construtivo, falando de empreendedorismo jurídico, só que ao mesmo tempo cada uma está falando da sua experiência, de como que é o seu trabalho, de como que conseguiu construindo o seu negócio de sucesso. Isso acaba sendo uma certa, entre aspas, propaganda para cada uma, porque as pessoas que vão ter acesso, vão assistir esse podcast, vão conhecer a Ana Lúcia, vão conhecer a Lisandra, vão saber o que cada uma faz. Então, são formas de você divulgar o seu trabalho, jogar isso no YouTube, que vai estar lá no YouTube, jogar isso no Instagram, jogar na internet para que pessoas tenham acesso. E antes a gente não tinha isso. Então, a pessoa hoje ela pode ficar em casa. Eu trabalho hoje 100% home office. Desde a pandemia, 2020, eu fui transformando meu trabalho home office e tem pessoas que conseguem trabalhar de casa, sendo fotógrafa, ela divulga o trabalho dela ali na internet, a pessoa é maquiadora, a pessoa... Ou seja, qualquer pessoa que quer empreender, quer ter um negócio de sucesso e quer aumentar o seu faturamento, pode usar a internet para crescer. E a gente tem alguns exemplos, algumas histórias inspiradoras de mulheres que usaram a internet para crescer. Tem algumas mulheres empreendedoras que me inspiraram nessa minha jornada, que começaram antes da internet, mas que começaram a usar a internet e lá atrás e tiveram também um aumento de faturamento nos seus negócios, como é o caso da Cris Arcangeli e da Luísa Trajano. Quando a Luísa Trajano ela fundou, ela tem um grupo que é das mulheres do Brasil. Eu fui aqui no Rio de Janeiro e já era inspirada por ela. E hoje ela tem aí no Brasil inteiro, né, as mulheres, o grupo das mulheres. Tem a Cris Arcangeli, que é uma ex-Shark Tank. Ela usa muito ali a internet para trazer também informações, conteúdo sobre empreendedorismo. Então, hoje você tem acesso, inclusive, a essas empreendedoras, empresárias de sucesso, e você poder aprender com elas. E tem outras que começaram do zero. Eu mesma comecei para divulgar o meu trabalho usando a rede social, usando o Instagram. No início foi muito difícil para mim, eu parecia um robô. Você também quebrou as barreiras, veio para a internet e hoje está também usando a internet ao seu favor. Ou seja, existe ferramentas para qualquer mulher que quer empreender poder alavancar o seu negócio usando a internet ao seu favor. A gente tem, hoje eu sigo algumas também empreendedoras digitais, que é o caso, por exemplo, da Bedina Rudolph, que também começou do zero na internet. Lara Nesteruk, que é uma nutricionista, começou do zero na internet. Assim como milhares de outras mulheres que usaram a internet para alavancar os seus negócios. Então, eu vejo essas histórias inspiradoras e isso me faz, Ana, acreditar que o empreendedorismo feminino está ficando cada vez mais forte. Eu vejo cada vez mais mulheres tendo coragem para empreender, porque vem nessas histórias inspiradoras e nesses exemplos que a internet traz uma inspiração para começar. Você não vê isso? Sim, porque hoje você vê vários cases de sucesso em que você pode se inspirar, né? Então, assim, através dessas próprias plataformas nas quais você vai poder divulgar os seus trabalhos, você também consome conteúdo, né? Então, você pode consumir conteúdo antes que vai te preparar, né? Porque você vê, a gente começou de uma forma caseira, né, divulgando os nossos vídeos, nossos serviços de uma forma caseira no Instagram, até profissionalizar, até contratar uma agência, até contratar, né, um estúdio, enfim. Não era nada profissional, né? Então, assim, você pode começar a empreender, né, consumindo um pouco de conteúdo desses cases de sucesso que vão te ensinar como começar, né? E depois, crescendo, você vai com certeza profissionalizando, né, mais as suas redes sociais para começar a aumentar mais e mais aí nas suas vendas e nos seus serviços, enfim, no que for dentro do seu empreendedorismo, né? Então, eu acredito muito que existem, sim, várias mulheres que servem hoje como, né, assim, como inspiração, né? E que você pode facilmente estar consumindo conteúdo dela sem pagar nada,
né? Sem pagar nada. Pagar nada. Você vê, quem quer aprender a crescer com leilões, pode seguir a Ana Lúcia. Pode seguir você e começar a entender como começar a trabalhar com leilões de imóveis. Exatamente. Quem quiser aprender, inclusive, a investir, pode também aprender com você, porque você agora está começando a também dar mentoria para quem quer aprender a investir em leilões. E eu coloco lá nas plataformas, né, o conteúdo gratuito. Então, então as pessoas podem, quando querem começar, antes consome um pouco do conteúdo, do ramo que você quer e comece, né, a inspirar no case de sucesso que você escolheu, ou em vários cases, para poder também propagar o que você quer, né, empreender, no que você quer empreender, né? Então, assim, eu acho que não precisa, né, reinventar a roda, né? Existe uma forma fácil de você começar a empreender, né, com pessoas que já fizeram, né, antes de você, que são sucesso, que já estão ganhando dinheiro, já estão empreendendo no mesmo ramo que você quer trabalhar. Eu acho que então é assim, se você quer empreender, você é mulher, os homens também, você quer empreender e você quer empreender com sucesso, quer entender qual o caminho. Hoje em dia você não precisa descobrir sozinho, busque se inspirar em pessoas que estão ali na internet, que já traçaram o caminho e que já estão à sua frente. E busque aprender com elas. Busque aprender o caminho das pedras com elas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e eu trago para a minha vida e eu levo para os meus mentorados. Comece. Comece com pequenos passos, mas comece. É importante começar, é importante dar o primeiro passo. Então comece. E antes feito do que perfeito. Como você mesmo falou, eu comecei com o meu celular, gravando eu mesma os meus vídeos. Comecei falando igual um robô. Mas eu tinha muito mais medo de não ganhar o meu espaço do que ser ridicularizada e ser criticada. Então eu fui lá e fiz. E aos poucos eu fui melhorando. Eu fui aprendendo como fazer melhor, eu fui buscando orientação, eu fui buscando com pessoas. E é como você falou, e agora eu tô aqui, eu tenho assessoria, eu gravo podcast. Você também começou. É importante começar. É porque ideias, eu escutei isso uma vez e é algo que eu levo pra minha vida, né? Ideias quase todos têm, mas executar poucos executam. Então, você não tem que ter medo, né, de pessoas copiarem a sua ideia ou de que você não vai dar certo. Tem que executar, comece. É exatamente o que você falou. Porque se você ficar sempre naquela expectativa e protelando, né, não vai startar nunca, né? Você não vai empreender nunca, né? O diferencial entre quem teve a ideia e o sucesso é aquele que executou. Sim. Aquele que executou, ele sai na frente. Porque ele já está um passo à frente. Tem muita gente que fica só na esfera das ideias e do desejo. Eu gostaria de mais... E no medo. Porque fica no medo de copiar, até executa, mas tem medo... ridicularizado. Não, acho que tem que tirar essas amarras e tentar, né? Você tem que avaliar qual é o risco, né? Tomar cuidado, né? Qual que é o risco desse empreendimento. Mas, se você não for guerreira e ir pra frente, tentar... No Brasil que a gente vive hoje, você não vai fazer nada. Se ficar só avaliando os riscos e os medos, você realmente não vai, né, executar, né, as suas ideias. Eu acho que a pior dor é aquela dor de nunca ter tentado e não saber como poderia ter sido se você tivesse tentado. Então, todas as mulheres que querem empreender, deixe o seu medo de lado. E vai. Dê o primeiro passo. Comece. Busque informações. Busque ver quem está na internet. E começa. Porque você pode se surpreender com o resultado que você pode ter. Agora, é importante também, além de você ir ali para a internet, você ir com o mínimo do que é necessário para você ter sucesso. Como trabalhar sua marca pessoal, Ana. É importante. Então, dependendo da área que você quer atuar... É importante você entender um pouco como se posicionar naquela área. Então, por exemplo, você que trabalha com investidores na área de leilão, você tem que ter um certo posicionamento, você tem que ter ali uma certa construção da sua imagem para poder construir a credibilidade que você precisa e atrair os investidores, os clientes que você precisa. Não pode aparecer de qualquer jeito.
Então, eu acho que a questão também de trabalhar a imagem pessoal, isso não quer dizer você gastar rios de dinheiro num primeiro momento e você vai evoluindo com o tempo, mas é importante você adequar a sua imagem ao público-alvo para quem você quer falar e ao tipo de serviço que você quer vender. Então, trabalhar a imagem pessoal faz parte do marketing, você não concorda? Sim, eu acho que a gente tem que passar para os outros, né, o que a gente tá. A gente tem que pensar qual é a imagem a gente quer passar para o nosso cliente, qual é a imagem a gente quer passar para o nosso parceiro, né? Então é muito importante. Eu acredito que as pessoas têm que se preocupar, sim. Quando eu falei algo caseiro, eu tô querendo dizer assim, que não precisa, às vezes, ter muito recurso, mas se preocupar com a imagem tem que se preocupar. Tem que se preocupar, acho, com o mínimo, né, de coerência entre o que você está passando e o que você quer fazer, né, como prestação de serviço ou como vendas, né? Tem que ser compatível, né? Você não pode querer vender, vamos supor, uma assessoria jurídica e fazer um vídeo de chinelo. É incompatível. Né? Infelizmente, porque pode ser um excelente profissional, pode ser uma pessoa super competente, mas não passa credibilidade, né? Então, assim, eu acho que tem que pensar assim, na imagem, tem que pensar assim, né? De como você vai passar pro outro. A imagem vende, no fim das contas. Vende. Então, o conhecimento técnico na área em que você quer atuar é importantíssimo, mas também tem que estar aliado à sua imagem, a imagem que você quer passar. Na sexta-feira, lá eu estava num encontro do meu grupo de networking do BNI e estava conversando com uma fotógrafa do grupo. E aí a gente estava falando dessa questão da importância da imagem. Eu estava falando para ela que eu quero refazer minhas fotos, e aí estava falando para ela da imagem que eu quero passar nas minhas fotos, e a gente estava falando dessa questão da importância da imagem. Por exemplo, ela é uma fotógrafa e que ela vende essa questão da fotografia mais autêntica e fotografar mulheres empreendedoras, que ela foca muito em mulheres, mas empreendedoras que querem passar mais a sua autenticidade. E como é que ela é? Ela é super autêntica. Se ela tivesse... Eu sou uma pessoa, ela falou assim, você passa uma imagem mais tradicional, mais formal e, assim, mais... foi a palavra que ela usou, mais tradicional. Eu sou mais tradicional mesmo. Por vários aspectos, minha formação, a profissão que eu escolhi. E ela é uma fotógrafa que mira em mulheres autênticas e ela é super autêntica. Eu adoro a forma dela se vestir, a forma como ela combina as cores. Não faz o meu jeito, mas ela, como fotógrafa e o que ela vende, tá super. É compatível. É compatível. O que você vê é compatível. Compatível, o que eu vejo. A mesma coisa. Eu falo para advogados, eu sou uma pessoa mais formal. Ela até falou assim, ela até apontou, mas você tem alguma coisa que você traz que diferencia um pouco. Você usa acessório assim, assim, assado, você usa o batom vermelho. Então, algumas coisas suas que você traz e que salta um pouco do tradicional. Mas, no geral, você é uma pessoa mais tradicional. Sou. Então, eu acho que você tem que aliar a sua imagem ao que a reputação que você quer construir com o seu conhecimento técnico, o que você quer vender e para quem você quer vender. E assim, você casando isso, você vai construindo uma marca pessoal forte. Eu acho que não é só a imagem física, né? É a imagem do seu escritório, né? Eu tô falando muito de escritório, que eu tô falando da advocacia, né? Por eu ser advogada. Mas, assim, eu acho que é a imagem da sua empresa. Né? Qual a imagem que a sua empresa... Porque você, como dono, representa a sua empresa. Então, você tá passando não só a sua imagem como pessoa, mas a imagem também da sua empresa. E a sua empresa também depende de outros fatores, como imagem, como, não sei, um logotipo, né? Um e-mail profissional, né? Que foi tão debatido aqui na outra entrevista. Mas isso tudo, eu acho que demonstra profissionalismo. Né? Então, quando a gente fala em imagem de empreendedorismo, né, voltado ao empreendedorismo, como você quis falar, né, na questão, né, compatível da pessoa, mas pensa também na empresa em si, né? Então, eu acho que existe uma roupagem não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também. Né? Então, eu acho que o profissionalismo tem que estar nos dois, tanto na pessoa física, que é a dona, ou que é a empreendedora, ou que é a sócia, como também na pessoa jurídica, também tem roupa para essa pessoa jurídica. E qual é a roupa da pessoa jurídica? É um logo bem feito, é um papel
bem feito, timbrado, é um e-mail, né, corporativo. Um e-mail corporativo. É um site que eu acho de extrema importância no site, porque hoje em dia todo mundo quer ver se é fake, se não é fake aquilo que está sendo ofertado. Na internet, então a gente você tem não que sabe, entrar para ver se existe uma terra sem lei. Então você tem que saber se existe um site, você vai entrar assim para você pesquisar, todo mundo entra. Então existe essas eu acho que isso são pontos mínimos a serem feitos pelo empreendedor, né? Com quem quer começar. É o mínimo do dever de casa que tem que fazer para começar, o mínimo. né? É você ter o seu site, você ter a sua identidade ali da sua empresa, né? A identidade visual, você ter a sua marca da sua empresa. Registrar também é importante, só é dono quem registra o nome também no INPI. E você ter um mínimo de apresentação, de um material de apresentação, ter um e-mail profissional, sim, ainda que você venda serviços para pessoas físicas, quando você tem um e-mail profissional, uma apresentação profissional, isso faz muita diferença e contribui para a sua marca pessoal e para a imagem que você cria na mente do seu cliente. Uma imagem a seu respeito, uma imagem mais profissional. Isso acaba elevando também o seu preço, o valor que você cobra, porque a pessoa vê mais valor em você, ela vê esse profissionalismo. E aí, como você falou também, acaba, para muitas pessoas que são desconfiadas, acaba também quebrando um pouco essa questão da desconfiança, de que é fake, será que é golpe, tá na internet, eu não sei se é verdadeiro. Tem tantos perfis fakes hoje em dia, então tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. Então, o básico tem que ser feito para quem quer começar a empreender. Mas eu vejo que hoje está muito mais fácil, tem muito mais oportunidades, como você mesma, a gente começou aqui falando, muito mais acesso à informação, a conteúdo, e a internet, você não tem que pagar para usar o Instagram, você não tem que pagar para usar o TikTok, você não tem que pagar... Existem sites que você faz até logotipo gratuitamente. Tem alguns sites que você faz. Sites gratuitos. Então, assim, você não precisa, às vezes, de muito recurso para fazer o básico, para fazer o feijão com arroz. Eu não preciso de... Então, depois que você começar, né, a alavancar, aí sim, você pode investir, né, reinvestir nessa parte básica para ter algo de maior qualidade. Mas, assim, existem muita coisa gratuita na internet que você pode, né, começar a fazer e que vai te passar mais credibilidade e profissionalismo para quem está, né, querendo consumir, né, o seu produto. Então, mulheres que ainda estão aí na dúvida, com medo de começar a empreender, empreendam. E mulheres que já estão empreendendo, continuem nesse caminho, continuem buscando a construção do seu sonho. A gente já está chegando aqui no final, infelizmente, da nossa entrevista, do nosso podcast. E eu queria que a gente finalizasse aqui com uma frase. Traz aí uma frase de incentivo para as mulheres que estão nos assistindo. Eu acho que não é uma frase, eu acho que foi aquilo que eu disse aqui, que eu acho que sempre ficou na minha cabeça, eu escutei isso já há alguns anos. E as pessoas, é importante, quem quer empreender, pense o seguinte: ideia todo mundo tem, mas execução poucos fazem, né? Executar poucos executam. Então, comece da forma que for, mesmo com pouco, mesmo uma forma, né, mais caseira, utilizando recursos gratuitos, mas não deixe de começar. Maravilha. E eu tenho uma outra. Antes feito que perfeito. Eu adoro essa frase. E mulheres, acreditem no seu poder da criação. Eu vejo assim, a mulher, Ana, ela tem o poder da criação, da geração. Ela gera vida. Ela tem o poder de gerar uma vida. Então, ela tem o poder de gerar o que ela quiser. Então, acredite no seu sonho, acredite no seu potencial e entre em ação. Execute, como a Ana falou. É isso. Obrigada, amiga. Foi ótimo o nosso podcast.